Olá pessoal, bem-vindos a mais uma análise de documentos históricos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa história que é literalmente uma questão de vida ou morte. Imaginem a tensão, estamos falando de um homem que ativamente implorou aos seus próprios seguidores para que não o salvassem de uma morte brutal. É isso mesmo. O que a gente vai ver aqui tem o poder de mudar completamente a nossa ideia sobre o que significa ter convicção e, claro, sobre sobrevivência. A primeira pergunta que vem à mente é bem óbvia. Quem, em sã consciência, imploraria para não ser salvo da morte? Hoje em dia, isso soa como loucura, né? Mas essa era a realidade nua e crua de Inácio, o bispo de Antioquia. Se a gente voltar lá nos registros históricos, mais especificamente entre os anos 107 e 110 d.C., Inácio estava marchando acorrentado rumo à sua execução no famoso Coliseu Romano. E a maior preocupação dele, acreditem ou não, não era bolar um plano de fuga. A obsessão desse homem era garantir que absolutamente ninguém tentasse impedir o fim trágico dele. Vamos começar entendendo essa jornada de perto, na nossa primeira sessão, A Caminho da Arena, a jornada final de um prisioneiro. Então essa odisseia física pelo Império Romano começa no ano 107. E olha, um detalhe fascinante logo de cara é o próprio nome dele. Inácio vem do latim e significa nascido do fogo. Cai como uma luva para alguém com uma personalidade tão intensa, não acham? Ele é forçado a deixar a cidade de Antioquia, lá na Síria, todo acorrentado. A viagem tem umas pausas extremamente dolorosas. Em 108, ele descansa em Esmirna. Bom, descansa é modo de dizer. Em 109, ele escreve de Troade, já com o destino final traçado para Roma por volta do ano 110. A gente precisa visualizar essa marcha cruel e real, porque ela é o chão, a base de onde ele tirou todos aqueles conceitos teológicos profundos que a gente vai ver. Nada disso foi escrito no conforto de uma biblioteca, mas sim no meio de muita poeira e sofrimento. E por falar em sofrimento, o número 10 aqui tem um peso assustador. Os textos da época mostram o nível absurdo das condições dessa viagem. O próprio Inácio conta que passava os dias e as noites amarrado a um grupo de soldados romanos. Ele apelidou essa escolta de forma bem vívida de 10 leopardos. E o detalhe mais chocante que ele relata é que esses guardas ficavam ainda mais cruéis quando recebiam algum tipo de gentileza ou suborno. Dá para imaginar o desespero? A mente dele operava sob essa pressão esmagadora e desgaste físico 24 horas por dia. Mas num contraste gigante com a brutalidade dos soldados, surge a palavra teóforo. Esse era o apelido que o próprio Inácio usava para se descrever, que significa portador de Deus. Os documentos mostram uma lenda linda daquela época que dizia que Inácio era, na verdade, aquela mesma criança que Jesus pegou no colo lá no relato do Evangelho de Marcos. Independente disso ser um fato histórico cravado ou não, o que importa aqui é o choque absurdo de realidades. Pensem só, a imagem super pacífica de uma criança abençoada de um lado e do outro, a realidade sombria de um prisioneiro caminhando para ser devorado por feras. Era exatamente essa ideia que alimentava a mentalidade inabalável dele. Isso nos leva à segunda parte da nossa análise, as 7 cartas históricas, forjando dogmas em correntes. Foi naqueles breves e exaustos momentos de pausa nessa marcha que Inácio conseguiu um feito literário e teológico quase inacreditável. Os documentos que ele redigiu iam simplesmente se tornar as pedras angulares do dogma religioso do mundo todo nas gerações seguintes. Ele escreveu 7 cartas essenciais. Foram para os Éfesos, Magnésios, Tralianos, Romanos, Filadélfios, Esmirniotas e uma cartinha pessoal para o bispo Policarpo que ele conheceu no caminho. O grande lance aqui é que ele escrevia principalmente para as comunidades que deram algum abrigo para ele na estrada ou que mandaram emissários. Então, no meio de saudações de agradecimento, ele colocava avisos super enérgicos de como essas comunidades deviam se organizar para sobreviver. E é exatamente sobre essa organização que a gente fala na seção 3, o projeto de unidade, um plano de sobrevivência. O grande tema, o foco central de quase tudo o que Inácio colocava no papiro era pura e simplesmente a sobrevivência de um grupo minoritário que era caçado de forma brutal. Então a palavra unidade não era só uma regra bonita da igreja, era um projeto arquitetônico radical. A gente está olhando para os primeiros documentos históricos que provam uma estrutura super formalizada em 3 níveis claríssimos. Bispos lá no topo, depois os presbíteros e, na sequência, os diáconos. A lógica era óbvia e genial. Sem essa estrutura impenetrável e coesa, a fragmentação perante o Império Romano era garantida. E o nível de controle dessa estrutura era coisa muito séria. A distribuição de autoridade era absoluta. Vamos olhar bem para os papéis descritos nas cartas. Segundo Inácio, o bispo ocupa literalmente o lugar de Deus. A instrução não deixa margem para dúvida. Não façam absolutamente nada sem ele. Já os presbíteros representam o conselho dos apóstolos, exigindo submissão total da comunidade. E os diáconos são servidores de Cristo, que devem ser respeitados.
Essa autoridade inquestionável na mão do bispo era a engrenagem principal para garantir que nenhum indivíduo quebrasse a unidade e se separasse do coletivo. Mas, como se os leões e os soldados não bastassem, chegamos à seção 4, a batalha contra heresias, defendendo a carne. O perigo não estava só lá fora, vestindo armadura romana. Ele crescia silenciosamente lá dentro. Inácio lutava uma guerra ideológica pesada. De um lado da balança, a gente tem a crença ortodoxa que ele defendia com unhas e dentes. A de que Cristo nasceu de verdade, sofreu na própria pele de verdade e morreu de verdade. Do outro lado, estava ganhando força uma heresia chamada docetismo. O pessoal do docetismo dizia o seguinte: o sofrimento físico de Cristo foi só uma ilusão, porque ele existia como uma espécie de fantasma, sem uma forma física real. E a forma como Inácio rebate essa ideia é de um raciocínio lógico e visceral simplesmente brilhante. Ele escreve assim: se Jesus sofreu apenas na aparência, então por que estou acorrentado? Por que desejar a luta contra as feras? Pense na força desse argumento. Se a dor e o suor do mestre dele não foram reais no mundo físico, então a dor excruciante do próprio Inácio marchando em correntes para a morte seria uma farsa total e sem sentido. A realidade da dor dele exigia que a dor de Cristo também tivesse sido física e real. Além disso, tinha uma segunda frente de batalha intelectual rolando. Ele manda instruções super explícitas, dizendo o seguinte: joguem fora o velho e ácido fermento do judaísmo e transformem-se no novo fermento do cristianismo. Aqui ele mirava direto no que chamavam de judaizantes, pessoas que queriam manter e misturar práticas antigas. Para Inácio, a sobrevivência dessa nova identidade cristã exigia um compromisso 100% exclusivo aos novos ensinos. Se eles ficassem misturando as tradições, a união ia enfraquecer e a comunidade inteira corria o risco de desaparecer do mapa. O que nos prepara para a parte mais intensa e reveladora da nossa análise, a seção 5. Trigo de Deus, a psicologia de um mártir. É aqui que a mente desse mártir fica totalmente escancarada para a gente. Tem um momento chocante, especialmente na famosíssima Carta aos Romanos, onde ele ativamente proíbe a comunidade da capital de usar seus contatos políticos para salvá-lo. As palavras batem muito forte. Deixem-me ser pasto das feras, por meio das quais me é concedido alcançar a Deus. É uma inversão completa da nossa lógica de autopreservação, onde a gente vê o instinto humano berrando para fugir. Ele via a execução brutal na arena não como uma derrota terrível, mas como a vitória espiritual definitiva. E ele consolida essa visão com uma das metáforas mais impressionantes que existem. Ele diz: sou trigo de Deus e serei moído pelos dentes das feras para que me apresente como trigo puro de Cristo. Ele pega o cenário mais aterrorizante possível, o chão de areia do Coliseu, o sangue, e transforma isso na cabeça dele numa colheita sagrada. A morte iminente deixou de ser o fim e foi ressignificada como um processo transformador essencial. Essa é a linguagem de alguém que não tem mais absolutamente nenhum apego à sobrevivência física. E o desapego era tão profundo que ele chega a listar na carta um verdadeiro catálogo de horrores. Ele escreve: fogo e cruz, manadas de feras, lacerações, desmembramento, que caia sobre mim, contanto que eu alcance Jesus Cristo. Ele abraça voluntariamente todo tipo de sofrimento. Fica mais do que evidente que todos, absolutamente todos os desejos terrenos de Inácio já tinham sido extinguidos. A matéria, o corpo, não valiam mais nada. A única coisa que importava para ele era a consumação da sua jornada. O que nos deixa com uma reflexão final gigantesca. Afinal, qual é o verdadeiro e maior legado de Inácio de Antioquia? Teriam sido essas 7 cartas incríveis redigidas no meio do caos, que acabaram estruturando os dogmas e a hierarquia de uma religião de alcance global? Ou o impacto maior foi a própria convicção alucinante demonstrada no martírio dele? Esse estado psicológico extremo de um ser humano que praticamente abraçou os leões para se tornar o trigo puro é algo para a gente ponderar muito seriamente. Estudar a história dele nos obriga a perguntar o que realmente significa ter uma convicção inabalável. Pensem um pouco sobre isso. O nosso mergulho histórico fica por aqui, pessoal. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.